Meu nome é Maiana dos Anjos Damiani, eu trabalho aqui na Secretaria da Fazenda desde 2014, trabalhei na diretoria do Tesouro até o final do ano passado e a partir de 2023 estou na diretoria de orçamento. Sim, sou formada em administração pela UDESC, me formei em 2004 e depois disso eu fiz uma pós, na verdade, em gestão pública, né? Mas quando eu me formei em administração eu fui trabalhar na área privada, que a minha formação é administração de empresas, né? Os meus pais têm negócios no Sul e a gente foi para lá, abrimos mais uma loja, é loja na área de comércio, né, feminino. Daí em 2004 eu me formei e fui para lá e trabalhei até 2010 na área privada, que era a minha formação. Enfim, um pouco antes de 2010, e daí foi uma decisão muito pessoal em relação à família, porque como o meu trabalho envolvia muitas viagens, eu às vezes passava uma semana em casa e uma semana fora, em função das minhas filhas na época, né, eu acabei resolvendo mudar de área e fui parar na administração pública. Era algo assim que eu nem imaginava até então, mas meu pai ele é funcionário público, né? Ele é do Banco do Brasil aposentado. E eu achei que eu sempre fosse seguir para a área privada, em função até do meu perfil um pouco mais empreendedora, de gostar de buscar coisas novas. Então, assim, até mesmo os meus colegas diziam que eu tinha muito mais um perfil de iniciativa privada do que da área pública, né? Mas por uma questão pessoal, eu resolvi iniciar a minha carreira na área pública e gostei. A parte interessante é essa. Porque, na verdade, quando você olha para a máquina pública, você percebe que há, sim, algumas diferenças da iniciativa privada, que o ritmo é diferente, mas que também há muito espaço para inovação e para melhorias. E é nesse espaço que eu me encaixei e que eu gostei, né? A minha primeira atividade, ela foi, na verdade, eu era servidora do Ministério Público do Trabalho, trabalhei de 2010 até 2014, lá na cidade de Criciúma. Foi uma experiência assim, bem rica, um pouco bem diferente do que eu faço aqui, é mais ligado à legislação e trabalhava na parte de gestão de secretaria. Quando eu cheguei aqui, eu percebi que eu cheguei para trabalhar na diretoria do Tesouro num órgão central. Então, e eu atendia basicamente os órgãos, as demais unidades que ficam espalhadas, enfim, né? E a minha experiência em Criciúma me ajudou porque eu consegui, lá eu trabalhava numa unidade. Então eu sabia o que era demandar de um órgão central e das dificuldades que uma unidade tem em poder juntar todos os processos que fazem, né? Porque quando você trabalha em um órgão central, você trabalha especificamente numa área. Lá eu trabalhava em diversas áreas diferentes. Então eu mexia com orçamento, mexia com pessoal, mexia com processo. Então são todas situações diferentes. Então assim, você tinha que ter um conhecimento um pouquinho de cada e precisava de muita ajuda do órgão central. Então isso me auxilia nos atendimentos que eu faço, o que eu fazia aqui aos outros demais órgãos, né? Que a gente fala, né? Eu gosto muito do que eu faço, mas eu gosto quando há desafios, né? Se eu talvez tivesse uma atividade que fosse sempre estática, sempre parada, sempre a mesma situação, eu talvez fosse sentir um pouco de dificuldade de me adaptar. Tanto que assim, eu trabalhei muitos anos na Folha, foram 6 anos e meio mais ou menos com Folha, aprendi muito, foi extremamente rica, mas eu senti em certo momento que eu dei uma estagnada e que eu precisava de novos desafios. Daí foi que eu fui para a gerência financeira, dentro do Tesouro mesmo, e de lá que eu vim parar agora aqui no orçamento, e daí sim é um desafio grande, né? Que daí eu mudei de área, fui para uma outra atividade e está sendo assim bem, digamos assim, recompensador, porque assim, se por um lado você tem o dia a dia que te desafia, por outro lado, teu crescimento vai ampliando do outro lado, assim, sabe? E é muito interessante ver isso, assim, me perceber assim que há 2 meses atrás eu era uma pessoa e agora eu já sou outra. E como esse movimento te faz crescer, tanto pessoalmente como profissionalmente. Primeiro eu preciso dizer que eu sou uma pessoa muito privilegiada, porque eu vim de um lar nada machista. Então isso me fez, assim, eu tenho uma irmã também, né? Na minha casa são 2 meninas também. E nós duas sempre fomos muito incentivadas a estudar, a ir atrás. Então, assim, eu fui fazer intercâmbio, a minha irmã foi morar em São Paulo, depois também foi estudar, ela veio pra cá, pra Florianópolis. Então, assim, os nossos pais sempre nos estimularam a crescer e a melhorar. A minha mãe é uma mulher de personalidade forte e meu pai é uma pessoa nada machista.
Então isso é uma herança, né, extremamente poderosa, assim, né? E isso faz com que a gente cresça sem medo, talvez, dos desafios que vai encontrar no mercado. Mas a gente sabe que a gente tem, né? Eu já tive situações em que eu não fui escolhida para um cargo, uma posição, porque eu tinha filhos. E eu sei porque eu vi, tipo assim, no semblante da pessoa, a hora que eu vi isso, que isso tinha me desqualificado para aquela posição. Então, assim, mas a gente vai superando. Para as minhas filhas, o que eu digo é que, assim, eu nem penso nisso, para ser bem sincera. Eu não chego a dizer que elas não podem não fazer nada porque não é do universo feminino, ou porque mulher não deve fazer isso, ou mulher não deve fazer aquilo. A minha filha mais velha ela mora numa outra cidade, ela faz medicina, e eu vou incentivar ela a buscar. Ela está querendo fazer a residência dela em outras áreas, então assim, sempre há um incentivo para ir atrás daquilo que ela deseja fazer. Há desafios, mas por outro lado eu vejo jovens um pouco diferente da nossa geração. A minha geração de mulher ainda precisa ser uma Mulher Maravilha. Infelizmente a gente carrega esse estigma da Mulher Maravilha. A gente tem que dar conta de tudo, a gente tem que estar sempre bonita, perfeita, os filhos arrumados, a comida na mesa. E eu percebo que essa nova geração, ela vem um pouquinho diferente e um pouco mais pronta a compartilhar e a partilhar, sem tanto essa diferença de gêneros, né? O mercado ainda vai ser muito duro com elas. E em alguns momentos vão ter, sim, situações, e a minha filha como estudante de medicina, essa área não é uma área de mulher. E acontece isso, né? Mas eu percebo que eles dão menos valor, inclusive os meninos mais jovens também, né? Ainda bem, né, que a gente está tendo homens que também estão abrindo a cabeça para esse novo lado feminino, assim, e perceber, assim, que são as capacidades de cada um que nos qualifica para ocupar algum cargo ou para fazer alguma função, e não gênero, né? Não essa questão do gênero. Seria uma ilusão dizer que a gente não tem dificuldades, porque temos. E às vezes as mulheres, por uma opção inclusive pessoal, preferem não ir atrás de alguns sonhos, porque não vão dar conta ou porque às vezes não tem um apoio em casa, né? Mas eu acredito que esse cenário vai mudar, um dia de cada vez. As pessoas conhecem meu lado de trabalhar, né? O meu perfil, enfim, aqui no trabalho. E às vezes até um lado mais formal. A Maiana gosta de fazer trilha, tem um lado holístico, assim, mais desenvolvido. A Maiana ultimamente gosta mais de ir pro mar ou pro mato do que pras baladas ou muita gente. Então, assim, é um lado que às vezes as pessoas nem imaginam. A Maiana acredita que nós somos seres em evolução e estamos aqui nesse planeta justamente para a gente sair dele um pouquinho melhor do que a gente entrou. Essa é a minha missão. Se eu puder sair daqui um ser humano melhor, eu já estarei muito feliz. E se por acaso eu puder deixar o mundo um pouquinho melhor também, nossa, daí eu já vou estar muito satisfeita. A gente só consegue ter uma vida em equilíbrio se há espaço para várias Maianas na sua vida. Se você olha só para um lado, em algum momento vai aquela falta daquele lado que você não olhou, vai te pesar. E vai inclusive prejudicar o trabalho, prejudicar as outras relações. E a mesma coisa acontece com quem só vive para a família e não olha para si, ou para quem só olha para si e não olha para o outro. Também é um ponto interessante, né? Eu acho que quando você consegue esse equilíbrio entre as diversas facetas que você tem, eu acho que se torna a vida muito mais rica.